Bom, como vocês viram aí no título, eu estou tendo problemas com temperatura no meu computador. Especificamente no processador em si, ele tá batendo temperaturas muito altas em momentos específicos, e o que eu planejei para fazer no vídeo de hoje é tentar resolver esse problema. Eu ainda não fiz nada para resolver, tá acontecendo já 1 ou 2 semanas. Eu basicamente deixei para fazer esse vídeo aqui com vocês, porque eu acho que vai ser uma coisa bem legal. O que eu quero fazer é um passo a passo de como eu resolvo os problemas que eu tenho no meu setup no geral e no computador, que basicamente eu sigo mais ou menos as mesmas coisas para tentar identificar o problema, resolver ele. Então o que a gente vai fazer hoje é isso. Eu vou tentar identificar exatamente o que está causando o problema de temperatura no meu processador. Eu vou fazer alguns testes também para descobrir se resolveu, se melhorou alguma coisa depois que eu modificar, né? E no final a gente vê se eu conseguir resolver ou não o problema. Como eu disse, eu ainda nem sei o que é exatamente que está causando, mas eu tenho minhas teorias já. E é isso. Eu acho que esse vídeo vai ser bem útil para quem está passando por um problema parecido com temperatura no computador e também para quem tem algum outro problema no geral em periféricos. Vai ser interessante pra vocês verem como é que eu resolvo os meus problemas do dia a dia. E na moral que eu passo por muito problema no meu setup, o tempo todo eu tenho que estar resolvendo alguma coisa. Bora começar logo isso aqui. Tá, vamos lá. Começando pelo primeiro passo, que seria você identificar qual o problema que tá acontecendo, né? Que no meu caso, como eu disse, é a temperatura do meu processador. Como eu fiquei sabendo que a temperatura estava aumentando, no meu caso, essa placa-mãe, ela tem uns LEDs, mais ou menos ali, ó, dá até pra ver um pouquinho, mas esses LEDs, eles acendem quando tem problema em alguma das partes principais do meu computador. Então, se der problema na BIOS, se der problema na memória RAM, na placa de vídeo ou no processador, alguma luz vai acender e vai indicar que tem algo de errado. Ela não diz exatamente o que, mas vai dizer que tem uma coisa de errado. No caso do processador, ele atingiu uma temperatura acima do limite esperado, que seria 95 graus. Passando disso, a luzinha acende, que foi o que aconteceu. Ela indicou que tem algo de errado. Mas eu fiquei sabendo que era a temperatura já na hora, porque eu tenho essas informações aqui no canto da minha tela, mostrando que a temperatura chegou muito alta. Isso daqui é o HW Info, esse programinha aqui, e eu utilizo o Rainmatter para fazer ele aparecer naquela tela ali, né? E aí já na hora eu vi que aquela temperatura ali de cima chegou a 100 graus, que é uma temperatura muito anormal pro processador. Ele no máximo bate 95, chegou a 100 é porque tem uma coisa de errado, e é isso que eu tenho que descobrir exatamente por que chegou a 100 graus. E bom, acho que é isso. No caso de temperatura, é bem simples perceber por causa desses sensores, mas você pode ter outro tipo de problema que não é fácil de perceber, por exemplo, fazer o PC crashar ou coisas assim, e aí você vai ter que passar um pouco mais de trabalho para identificar o que é o problema, mas o segundo passo já vai te ajudar até no primeiro, que seria você identificar o que está causando esse problema. Por exemplo, no meu caso, é quando eu abro um jogo, e geralmente é Overwatch, e a temperatura faz esse negócio aí que eu falei, de subir muito alto. Então o que a gente vai fazer agora é abrir o Overwatch e ver se isso vai acontecer de novo. Peraí. Antes de fazer sua compra no AliExpress, não esquece sempre de ativar o Cuponomia, cara. Tu vai ganhar uma porcentagem de cashback de graça aí, e vale muito a pena você deixar sempre ativado. E depois que você instalar a extensão, ela sempre vai ficar aqui pra te lembrar de ativar o cashback, e se tiver algum cupom disponível no dia, ela já vai aparecer um negócio na tela avisando pra você não acabar perdendo um cupom. E cara, pra começar a usar é muito fácil. Tem um link aí na descrição que você pode utilizar para se cadastrar. E indo por esse link, você já vai participar do Indique e Ganhe. Vocês ganham R$5, eu ganho R$5. E também vocês acabam me ajudando bastante. Mas vocês também podem baixar o aplicativo para celular, tá? Porque tem disponível também. E cara, eu recomendo muito vocês ficarem sempre atentos, porque tem muito cashback disponível em várias lojas que você fizer, para qualquer tipo de coisa, não só tecnologia. Inclusive tem dia de super cashback, tipo esse aqui de 8% na NetChoice. É muito legal você ficar sempre atento, porque, cara, dá um bom dinheiro de volta. Bom, mas é isso aí. Muito obrigado ao Cuponomia por patrocinar esse vídeo aqui de hoje, e muito obrigado a vocês que me acompanham. Bom, vamos continuar. Bom, eu vou dar play aqui e vamos ver se a temperatura vai subir de novo do nada, assim. Tá abrindo e tá começando a aquecer, aparentemente. Não, nada. Dessa vez não aconteceu, tá vendo? Tem vezes que não vai acontecer. É aí que tá o problema. Porque muitas vezes você vai repetir a mesma coisa que você fez e não vai acontecer o mesmo problema. E aí, como eu já entendo um pouco mais dessa área, eu sei que o Overwatch, ele é meio inconstante. Tem dia que ele faz uns processamentos absurdos enquanto está abrindo e tem dia que não, ele só abre normalmente. Deve ser algum probleminha aí no jogo em si. Então o que a gente pode fazer é testar em outro jogo, pra ver se acontece a mesma coisa. Bom, minha segunda tentativa vai ser abrir o Rainbow Six, porque aconteceu a mesma coisa esses dias quando eu tava abrindo o jogo. Então vamos ver se vai acontecer de novo. Bom, comecei a abrir o jogo aqui e, de novo, ele não chegou a uma temperatura alta. Acho que ele bateu no máximo 85 só. Tá até mostrando ali, dá pra gente ver que chegou a 86 no máximo. E mais uma vez eu abri um jogo e não aconteceu o problema. Então o que eu vou ter que fazer é estressar o processador de propósito. Eu vou baixar esse aplicativo chamado Furmark. Ele serve para estressar GPU
GPU, no caso, que seria a placa de vídeo, mas ele geralmente também acaba aquecendo o processador, então eu vou testar com ele primeiro. Só vim aqui baixar ele, porque ele é um programa gratuito. Terminei de baixar e instalar o Furmark, e aqui no Furmark, a maioria das opções aqui são pra gente estressar a GPU, mas tem uma opção aqui, ó, pra fazer o estresse da CPU, que é o que eu preciso aqui no caso, né? Então eu vou nessa opção aqui, e ele vai perguntar quantas threads eu quero utilizar. No caso, isso daqui, ele já identificou que o meu processador tem 20, então eu vou deixar assim mesmo e vou startar. Vamos ver se o processador vai aquecer. Ei, já acendeu a luzinha ali, ó. Vocês estão vendo? Quer dizer que tem uma coisa de errado e provavelmente a temperatura vai subir. Não tá subindo. Aí, subiu, ó, 100 graus. Eu já vou parar aqui, porque a gente já viu que o problema ainda tá acontecendo. Isso aqui não é certo, não deve chegar a 100 graus no processador. Eu não tenho certeza se o limite do meu processador seria 100 graus, mas eu acho que não. Ele de fábrica é limitado a 95. Isso para todos os processadores. O processador pode chegar a 95 graus, não é ideal que ele mantenha essa temperatura, é ideal que seja um pico e logo já baixa essa temperatura, mas pode acontecer de chegar a 95. E isso vai afetar um pouco o desempenho dele, ele vai reduzir a velocidade de clock para diminuir a temperatura. Porém, no meu caso, ele chega a bater 100. E por que isso acontece? A minha teoria é de que a fan não está conseguindo ligar e esfriar o processador rápido o suficiente para que não atinja esses 100 graus, né? Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai fazer um teste aqui, ó, que é aumentar a velocidade das minhas fãs. Isso é uma coisa específica que eu faço, é baixar no modo silencioso a velocidade de rotação das minhas fãs. Eu faço isso porque quando as fãs ficam girando rápido demais, o meu microfone consegue captar isso e eu acho que atrapalha um pouco no vídeo. Então eu sempre boto no silencioso. Mas se a gente colocar aqui no turbo para fazer os testes, porque aqui no modo turbo a velocidade que ele vai ligar a ventoinha é muito mais rápida. E bom, com essas configurações eu vou iniciar o teste mais uma vez e ver se o problema vai acontecer. Isso aqui são os testes que eu falo, porque assim que eu descubro se tem, ó, acendeu de novo, quer dizer que não foi o suficiente. Continuando o que eu tava falando, isso aqui são os testes que eu faço, tentar descobrir qual é o problema. Então, não, o problema não é porque eu coloco no silencioso. E por último eu vou testar então em velocidade total, só para ter certeza que o problema não tem nada a ver com isso daqui, né, com a configuração que eu fiz. Agora tá girando no máximo, então vamos dar start aqui. E de novo aconteceu o problema, ele acendeu mais uma vez. Já dá stop aqui já. Então deixa eu baixar a rotação de novo pra gente poder conversar. Tá, então vamos lá. O que tá acontecendo aqui? As fãs não estão dando conta de esfriar o processador. Essa seria a primeira alternativa, né? Tem algum problema na pasta térmica que eu coloquei aqui, porque esse water cooler triplo deveria conseguir segurar a temperatura do processador. Então pode ser que seja isso. Aí eu teria que recolocar. Eu vou deixar isso por último, porque daí eu teria que tirar e colocar de novo o processador para ver se tem um problema na pasta térmica. Outra coisa, que deve ser o que vocês devem estar cogitando, que é o mais óbvio, não está entrando vento o suficiente no computador. Como eu tirei as fãs que tinham antigamente aqui embaixo, que antigamente eu usava o Galaxy Glass e tinha 6 fãs, né? Então entrava muito mais ar aqui dentro. Poderia ser esse o motivo, então eu teria que testar aí para descobrir. Eu teria que reinstalar fãs aqui embaixo e ali atrás para descobrir se esse é o problema. Mas eu também posso só tirar as coisas que impedem a circulação de ar. Tipo esse filtro aqui, ó, ele impede um pouco a circulação de ar. E outra coisa é a própria lateral aqui, ó, né? Bom, eu vou tirar ela e assim a gente pode ver se vai circular um pouco mais de ar. Então eu vou fazer o mesmo teste, eu vou deixar aqui no turbo. E cara, antes de eu começar, eu já tenho certeza que não vai ser tão eficiente, porque essas fãs, elas acabam que jogam o ar pra fora daí, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele ventilador ali, ó, colocar aqui do lado. Eu já fiz isso antigamente pra testar coisas, porque assim eu só vou jogar um monte de ar ali só pra ter certeza que o problema está relacionado à quantidade de ar que tá entrando e à circulação de ar aqui. Então, pera aí, deixa eu colocar o ventilador aqui pra gente testar isso. Bom, coloquei aqui o ventilador, eu tive que desligar meu softbox, porque só tem uma tomada aqui embaixo, mas agora tá entrando ar pra caramba aqui dentro, então eu vou testar de novo. Inclusive tá meio alto o barulho, né? Deixa eu testar logo pra gente ver se vai acontecer o problema. Dei start e... acendeu. Tem uma coisa de errado. Então, como vocês podem ver, o problema não está só na circulação de ar. Isso aqui já deveria ser o suficiente para circular ar aqui dentro. Talvez tenha alguma coisa de errado com o water cooler ou com a pasta térmica que está lá dentro. Deixa eu acender a softbox de novo. E bom, como vocês podem ver, eu não sabia qual era o problema. A minha teoria era que era a circulação de ar também. Se eu instalasse novas fãs aqui, ó, no lugar da telinha, o problema já seria resolvido. Mas, cara, eu tenho quase certeza que esse não é o problema, porque esse ventilador aqui jogando ar já deveria resolver caso fosse circulação de ar, né? O que acontece quando a circulação de ar não é
é boa é que fica muito calor preso aqui dentro, você acaba sentindo que, tipo, essa região fica muito quente. E aí o processador não consegue esfriar. Mas isso não deveria acontecer, porque esse water cooler resolveria isso. Então, qual a minha teoria? Eu tenho duas, né? É que vai ser difícil a gente ver, mas essas fãs aqui, ó, eu vou diminuir a rotação delas aqui. Bom, coloquei numa rotação mais baixa pra ver se fica mais fácil a gente ver. Olha, dá até pra ver um pouquinho, mas é a mínima coisa. Vocês estão vendo que essas aqui, ó, elas estão girando um pouquinho mais devagar do que essa daqui? É a mínima coisa, é difícil de ver, mas eu consigo ver pessoalmente bastante que essas duas estão um pouco mais fracas. Isso acontece por quê? Eu sei já o motivo. Deixa eu ir lá pro lado de trás, então, pra gente ver. Bom, estamos aqui atrás do computador. O problema que tá acontecendo aqui é como eu conectei essas fãs. O que eu fiz foi conectar essas fãs aqui da Aigo, que são essas três aqui, ó. Eu conectei elas a esse hub PWM, que dá pra ver esse fio preto aqui, ó. Ele vai até aqui, ó, e tem duas fãs conectadas nesse hubzinho aqui. É um hub PWM que basicamente recebe informação e energia por aqui e manda para as fãs. E justamente essas duas fãs aqui que estão um pouco mais devagar. Essa terceira aqui, ela tá conectada ali em cima, ó. Essa sozinha aqui é ela. Bom, por que eu fiz isso? Porque esse hub do water cooler aqui, ó, que vem junto com o water cooler, ele não é reconhecido pela minha placa-mãe. E acaba que quando eu tô configurando a velocidade da rotação, que é isso daqui, né? Quando eu configuro isso daqui, ele manda informação errada para esse hub e acaba que fica girando em 100% essas ventoinhas. Elas fazem muito barulho daí o tempo todo, elas não param de rotacionar em 100%. E aí eu conectei ela nas fãs da Aigo, porque as fãs da Aigo funcionam bonitinho, elas aceleram e diminuem a rotação tranquilamente. O que eu acho que está acontecendo é que elas não estão recebendo energia o suficiente, então elas estão ficando muito devagar. Não deu certo, basicamente, a minha gambiarra que eu fiz aqui. E aí o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Bom, eu poderia comprar outro hub de PWM desse aqui. Tem uns que recebem energia direto da fonte, eles são mais interessantes do que esse cara aqui, e isso provavelmente já resolveria o problema. Outra coisa que eu pensei que poderia resolver é conectar individualmente cada um desses fios aqui, que vem dos fãs, né? Conectar eles em cada uma das entradas da Aigo. Tipo, a Aigo tem esses extensores aqui, ó. Ai, não vou desconectar agora, eu ia desconectar. Eles têm esses extensores, e aí eu poder conectar esse extensorzinho separadamente em cada uma das coisas, dividindo, tipo, essa fã de cima fica com essa fã aqui fica com essa, e essa fã aqui fica com essa, e eu conecto em 3 entradas separadas da placa-mãe. Isso talvez resolvesse, porque daí teria bem dividida a energia para cada uma delas. Só que isso seria uma resolução meia boca também, porque talvez o funcionamento dessas fãs e dessas aqui tenha uma energia diferente. Essa aqui precisa de mais energia do que aquela ali, e aí vai acontecer de novo o mesmo problema. E bom, por sorte, eu tenho uma forma de resolver isso, que seria a gente pegar essas fãs aqui que estão sobrando, que era a que estava instalada antes, né? Bom, o que eu vou fazer para testar? Pegar essas 3 fãs, trocar essas daqui, e aí eu faço uma conexão entre elas, né? Conectar as 3 juntas e colocar nessa entrada de CPU fan aqui em cima, né? Eu acho que isso já vai resolver o problema. E eu acho também que essas fãs são um pouco mais fortes do que aquela ali. Com isso, eu vou só trocar aqui rapidamente as fãs, que não vai demorar tanto, e eu não preciso tirar o CPU aqui para ver se o problema é na pasta térmica. A gente já vai descobrir se esse é o problema mesmo ou eu estou enganado, né? Bom, o que eu vou fazer agora então é substituir isso daqui. Eu vou desligar tudo aqui e fazer a troca, e eu volto quando eu já tiver terminado, porque esse vídeo já tá ficando meio longo. Bom, então me dá um minutinho para eu trocar isso daqui. Bom, voltei. E cara, levou uma meia hora pra fazer tudo. Deu um trabalhão pra tirar essas fãs aqui, porque não dava pra desencaixar direito ali atrás, ó. Pera, aquele lá, ó. Ali, aquele parafuso ali de trás, não dá pra tirar ele por causa da placa-mãe. Então eu tive que tirar o water cooler. Aí depois eu tive um problema pra passar os fios ali pra trás. Não alcançou aonde eu queria que alcançasse o fio de RGB. E aí eu tive que reorganizar tudo, mas funcionou. E aí a única coisa que eu fiz até agora foi configurar a rotação das fãs. Eu tive que dar um ajuste automático novamente pra funcionar com essas fãs da Aigo aqui, né? E cara, quando eu falo que eu tenho que estar o tempo todo resolvendo problema nesse setup, não é brincadeira. Na hora que eu tirei o cabo aqui, eu dei uma puxadinha nesse fio azul aqui, ó. Que é esse de trás, não da internet, esse aqui. Eu puxei ele meio forte e ele é o que conecta o hub USB que tá aqui embaixo da mesa. E acontece que o hub de USB parou de funcionar agora. Daí eu vou ter que dar uma olhada nisso depois pra resolver. Bom, mas quanto a esse vídeo, cara, eu espero muito que o que eu fiz aqui resolva o problema, porque deu um trabalhão. Bom, então vamos lá, né? Eu preciso abrir o FurMarker de novo. Bom, tá aqui ele. Agora, eu espero muito que na hora que eu clicar aqui resolva. Antes disso, deixa eu ver se tá no turbo mesmo, que eu quero testar no turbo já. Bom, tá no turbo. Se eu tirar esse daqui, que deixa ainda mais devagar pra ficar silencioso. Bom, tá tudo desativado, tá no turbo. E é hora da verdade. Vamos executar. Start. E acendeu de novo. Cara, tá complicado, velho.
Bom, só restou uma alternativa pra mim, que é tirar a bomba aqui e verificar se não tem algum problema na pasta térmica. Porque, pô, se não for isso, eu realmente não consigo entender o que tá acontecendo aqui. Só pra ter certeza, eu vou colocar na velocidade máxima e vou iniciar o teste de novo. Ai, voltei. Bom, eu fiquei aqui um pouquinho off, tentando descobrir o problema, e até vai aqui o quarto passo, talvez, depois de fazer os testes, que seria o terceiro, que seria quando tudo é errado, você pesquisar ainda mais na internet. Eu comecei a entrar nos fóruns aqui pra ver sobre o Furmark e tentar descobrir se o problema não era ele que tava aquecendo demais. Aí eu descobri esse programinha aqui, cadê? Esse Prime 95, que ele é mais especializado pra testar processador. Então foi o que eu fiz, eu botei esse programa aqui, coloquei ele pra testar todos os núcleos e estressar, e aconteceu a mesma coisa. O processador chegou a 100 graus, inclusive aqui embaixo dá pra ver que ele chegou a 102 graus. Então o problema não foi resolvido. Mas cara, eu sinto que teve uma melhora sim, porque no geral as temperaturas deram uma baixada. Tipo, não chegava a 43 graus antes não, tá? Tipo, eu coloquei no modo silencioso aqui e antes ficava em torno de 50 graus e agora baixou pra 43. Então eu acho que essas fãs fizeram alguma diferença. Inclusive eu realmente achei bem mais bonito essas fãs aqui da Aigo aqui do que essas da Deepcool. Então ficou legal essa troca, porém o problema não resolveu. Cara, eu sinceramente, quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu achei que ia ser um problema fácil de resolver, que eu só teria que tirar a telinha, colocar outra fã aqui, que o problema estaria resolvido. Eu achava que era a circulação de ar, mas não, tem alguma outra coisa acontecendo. Cara, sinceramente, pode ser só os testes que eu tô fazendo, estressando além da conta o processador. Então, no meu dia a dia, daqui pra frente, pode não acontecer mais esse problema, mas não deveria chegar a 100 graus, tipo, em nenhuma hipótese. Inclusive, esse teste aqui, ele não estressa direto o processador, ele deixa o processador uma temperatura de 85 e do nada sobe pra 100. Então, é só em alguns momentos, mas chegou um momento que ficou sempre em 100 graus. Eu queria muito que estabilizasse em 95 já tava bom. Então, o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou reaplicar a pasta térmica para ter certeza que não é algum problema com a pasta térmica. Mas eu acho muito difícil que seja circulação de ar a esse ponto, tá? Porque tá realmente muito mais frio o computador já agora. Tá bem tranquilo. Eu já poderia só utilizar agora, mas eu quero trocar para ter certeza que não tem nenhum problema ali. Bom, então, mais uma pausa para eu fazer a troca. Eu espero que seja mais rápido que trocar as fãs. Até daqui a pouco. Pronto, voltei. E cara, eu acho que eu vou estar certo em pelo menos uma coisa nesse vídeo. Realmente o problema parece ser aqui, cara. Olha só, eu tirei aqui, ó, e como vocês podem ver, tá vendo que tem um grande brecha aqui que não tem pasta térmica? Ali também não tem, ó. Eu tô sentindo que o problema, tipo, era porque tinha pouquíssima pasta térmica. Agora eu não sei se eu coloquei pouco ou ficou mal espalhado, sei lá. Porque, tipo, tá sobrando nas bordas, tá vendo? Então, eu não sei se talvez eu apertei demais, sei lá o que é que eu vou ter que fazer. Eu vou reaplicar essa pasta e vou dar uma olhada na internet se eu não fiz alguma coisa de errado na hora que eu apliquei isso aqui. Eu nunca tive esse problema. Inclusive, eu até tô levando isso aqui mais à frente e tal, porque eu já tinha feito esses testes de temperatura antes e nunca aconteceu do processador chegar a 100 graus. Então, por isso que eu tinha certeza que tinha alguma coisa de errado. Vai ficar aí, né? Não vai cair não, né? Bom, eu vou limpar isso daqui, trocar a pasta térmica aqui, fechar de novo. E aí eu volto quando tiver tudo no lugar de novo pra ver se isso aqui era realmente o problema. Até daqui a pouco de novo. Bom, voltei. E bom, já tá tudo ligado. Coloquei o processador ali com a pasta térmica. E cara, antes de continuar, eu só quero dizer que assim, o plano pra esse vídeo era só uma coisa simples. Eu ia passar ali um tutorialzinho ali de como você procura e resolve os problemas do seu PC ou qualquer outra coisa assim. Só que acontece que não foi tão fácil quanto eu esperava. Como eu disse, eu achava que era só circulação de ar, mas não era isso. Aí eu fiz as trocas da fã, adiantou um pouco. Eu senti que essa fã é um pouquinho mais forte mesmo e ela fez uma pequena diferença de 3, 4 graus Celsius, porém não foi o suficiente, deu aquele problema de novo. E aí, como vocês viram, tava com aquele negócio da pasta térmica faltando no meio. Só que, como dava pra ver também, nas bordas tava vazando, tipo como se tivesse colocado até excesso de pasta térmica, né? Porque chegou a sair um pouco pelos lados, mas no meio tava vazio. E aí eu achei estranho isso, porque assim, ou eu coloquei muito errado a pasta térmica, ou meio que na hora que apertou, vazou pros lados tudo e ficou no meio e ficou vazio. Aí eu pesquisei um pouco sobre pra descobrir o que era isso. E aí eu achei o vídeo desse cara aqui, ó, que ele fala justamente sobre isso. É um videozinho de TikTok que ele fala como, quando ele colocou o air cooler dele, apertou tanto que saiu pelos cantos, idêntico ao meu, e ficou vazio no meio. Isso aconteceu de acabar esquentando demais o processador dele. Muito parecido com o que aconteceu comigo. Eu dei sorte de cair nesse vídeo aqui, e aí eu percebi que provavelmente tem alguma coisa a ver com isso mesmo. Acontece nessas gerações da Intel. Eu tinha um AMD antes, isso não acontecia. E tipo, realmente
provavelmente é mais com Intel que isso acontece. E aí existe um negócio, que é essa coisinha aqui, ó, Thermalright. Eu já conhecia esse negocinho, eu achava que ele servia só para proteger o processador de não ficar sendo puxado pelo air cooler, né? Porque o air cooler é meio pesado e aí ele fica puxando o processador e pode acontecer de entortar o processador mesmo. E aí isso daqui serve para impedir que isso aconteça. Mas eu achava que era só para isso que servia, não tinha outra função. Mas aparentemente essa coisinha também evita que isso aconteça. Então se você tiver tendo um problema parecido, pode ser isso, tá? Daí você precisaria comprar um desse negócio aqui, principalmente para air cooler, tá? Tem no Brasil também, mas tá R$100 no Brasil, bem caro. O bom é que vem com uma pasta térmica já, pelo menos. Bom, mas aí, deu pra resolver? Sim, deu. Eu não gravei a minha reação na hora, porque começou a fazer barulho demais a fábrica aqui do lado, e meu vizinho começou a botar música alta e eu não consegui gravar, então eu fui logo testar pra ver se tinha funcionado. Tanto é que eu comecei a gravar esse vídeo, era 2 da tarde, agora já são 7 horas da noite. E bom, funcionou. Eu vou mostrar o teste aqui pra vocês, como que deu certo. Bom, eu botei o Prime 95 aqui pra vocês verem, e já tá rodando há 1 minuto no máximo, e a temperatura não bateu 95 graus. Também não tá acesa a luzinha ali, ó. Antes, quando eu testei nesse programa aqui, ele chegou a um ponto que ele bateu 95 e não saía mais de 95. Tipo, 95 pra cima, na verdade, né? E aqui ele tá mantendo a temperatura de boa. Já tá aí um tempinho, eu vou desligar aqui, ó. E, cara, o que eu tenho pra falar agora? Eu juro que eu testei, antes de começar a gravar esse vídeo, o FurMark. E no FurMark, que estressa ainda mais e queima literalmente aqui o CPU, nele não tinha chegado a 95 graus. A temperatura tava tranquila. Mas foi só eu começar a gravar esse vídeo, e agora quando eu testei o CPU, ele bateu 100 graus de novo. Até que eu tava falando agora até como se tivesse resolvido todo o problema, mas no FurMark não. No FurMark ainda tá marcando 100 graus. Bom, na verdade, vamos ver se ele vai bater agora. Tá testando já 1 segundinho. Pô, vamos ver. Agora não tá batendo 95. Olha isso, velho. O problema foi resolvido, cara. Confia. Só que eu acabei de abrir esse programa e ele bateu 100 graus, como vocês podem ver. Eu abri assim pra falar ali e eu comecei a falar que tinha resolvido o problema, pá, a luz acendeu e deu problema de novo. Mas não, ó, tá resolvido. Confia. Só foi por acaso naquele momento ali que deu esse negócio de chegar a 95 de novo. Mas eu acho que tá resolvido, cara. Eu acho que agora tá resolvido. Deve ter sido algum bugzinho aí que fez aquecer mais, ou a fan não girou direito. Cara, sério, eu nunca tive tanto problema. Eu até quero mostrar agora pra vocês. Vou deixar o teste rodando. E olha aqui, ó. Cara, olha isso aqui. Tá vendo? Eu tinha arrumado tudo isso aqui. Eu perdi um tempão arrumando isso aqui. Mas daí, o hub USB, ele parou de funcionar. Deixa eu ver se dá pra tirar ele daqui. Mas esse cara aqui, ó, que eu tinha instalado esses dias, ele parou de funcionar já. Eu não sei o que aconteceu, que eu tô com medo agora que ele tenha quebrado ali, ó. Tipo, na hora que eu dei uma puxada no cabo, bem de leve, eu só puxei um pouquinho, isso aqui deu uma entortada, talvez. E aí não tá mais reconhecendo o USB, não tá mais funcionando. Cara, sacanagem, mano. Eu fui resolver um problema no computador, já arrumei mais problema pra mim. Mas olha só, tá funcionando. Pelo menos eu segui o meu passo a passo que eu sempre faço e resolver o problema. Vou parar aqui o teste, já tá bom já. E cara, o que eu tenho a dizer, mano, depois disso é que sempre que vocês tiverem um problema, a solução muito provavelmente tá na internet, velho. É muito difícil ter problemas não catalogados, tipo esse daqui. Eu esqueci de falar até, inclusive, como eu resolvi, porque sim, isso aqui basicamente aconteceu no meu, e aí o que eu fiz foi colocar mais pasta térmica do que eu colocava antes. Eu coloquei um pouquinho a mais, assim, no meio pra garantir, e eu não apertei tanto, tipo, eu fui até o máximo ali que deu com parafuso, e como é uma pump, tipo, ela não aperta tanto ou cai muito, então acaba que não chega a forçar muito. Como um air cooler força, né? O air cooler força pra caramba o processador pra ficar bem juntinho ali, mas a pump não força tanto, assim, eu sinto que não força tanto. Mas se você tiver esse problema aqui, ó, de não fechar muito no meio, provavelmente você vai precisar comprar um cara desses daqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem, como é que fica aqui pra vocês verem. Aqui, ó, ele fica assim, ó, né? Ele protege todo o processador, ele fica bem rente ao processador. Diferente desse daqui que vem junto, que ele só prende, tipo, nos cantinhos do processador e não prende tão bem assim. E aí é só você tacar ali pasta térmica aqui, que na teoria vai ficar melhor. Pelo menos foi o que eles disseram aqui nos comentários, né? Tem uma galera falando aqui nos comentários sobre justamente isso aqui, ó, do Thermalright. Mas é isso aí. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Esse negócio aqui eu vou tentar consertar aqui em off e ver se dá jeito ainda. Senão, pô, acabei de comprar esse aqui novo e já não vai funcionar mais. Ele tá com uma fita preta aqui, ó, porque LEDs, né? Eu costumo tampar LED. Todos esses LEDs que não dá pra controlar direito. Bom, eu acho que é isso pelo vídeo de hoje. Na moral,
quiser deixar o like pra me ajudar aí, muito obrigado. E tem o meu link aí do Cuponomia. Eu vou ficar muito agradecido se vocês puderem dar uma chance pro Cuponomia e testar ele. E cara, por hoje chega, na moral. Eu espero muito te ver no próximo vídeo e muito obrigado pra você que chegou até aqui no final. Bom, até a próxima.